Bom dia. Mais um dia na nossa caminhada. Essa noite eu vi uma história. A história era o seguinte. O cara trabalhava numa essas empresas de carne onde tem câmera fria. E aí ele trabalhava na parte da noite, onde tocava as carnes e tal. Sair do sol aqui. E aí ele trabalhava numa câmera fria. E nessa câmera fria, eita, a cachorrada tá braba. E aí nessa câmera fria, o funcionário foi fechar uma das câmeras frias onde guardava as carnes. Ele foi fechar lá e se trancou sem querer lá dentro. E aí, no outro dia, os funcionários achou o corpo dele, ele sentado dentro da câmera fria. Ele estava morto e morreu lá dentro. Aí você me fala, não, o cara vai morrer mesmo, o negócio é gelado, né? Tá certo. Só que seguinte, esqueceram de avisar ele que essa câmera fria onde ele entrou, ela estava estragada. Ela estava quebrada. Ela não estava gelando. Ela estava em manutenção. Isso quer dizer o seguinte: ele morreu pelo psicológico dele. O frio que ele passava dentro da câmera fria fez com que ele veio falecer. O medo que ele já vivia naquele ambiente, o medo que ele tinha de morrer já era tão grande. Ele já vivia numa caixa tão grande de medo e desafios na mente dele, que levou ele a óbito. Daí eu te pergunto, será que você também não vive numa caixa? Será que seus pensamentos não estão dentro de uma caixa? O seu potencial não está dentro de uma caixa? Você tem que se fazer essa pergunta. Porque todo mundo tem um potencial enorme de crescimento, de educação, né? E errar faz parte do processo. Tem muita gente que vive dentro de uma caixa. Ah, minha mãe e meu pai me ensinou assim, tem que ser assim até morrer. Não, o mundo ele evolui. A gente está sempre expandindo, crescendo, né? Quantas coisas eu aprendo diariamente com as histórias das pessoas, onde eu trabalho. Eu escuto, às vezes eu nem converso com a pessoa, mas eu escuto muita coisa. E isso nos faz refletir sobre nossos amigos, família, trabalho e tudo mais. E eu te pergunto, será que você que está vendo esse vídeo não vive dentro de uma caixa também, igual o cara que morreu lá, dentro de uma câmera fria? Só esqueceram de falar para ele que a câmera fria estava estragada. Só que o medo que ele já vivia ali, certo, das histórias de alguém poder morrer ali dentro, era tão grande, ele já vivia num mundo de tanto medo, que aquilo levou ele a óbito. Ele ficou se debatendo, os pensamentos dele levou ele a óbito, e ele foi falecendo. E eu te pergunto, será que às vezes os seus pensamentos não fazem os seus próprios sonhos morrer? Será que é onde você vive? Aí você fala, ah não, eu vou no shopping, eu não sei o que. Não, tudo bem, você tem uma vida comum. Vai ver seus amigos, vai ver seus familiares, ok. Beleza. Só que eu tô falando dos seus pensamentos, sabe? Tem gente que eu conheço que tá fechada. Ela não quer escutar ninguém. Só as ideias dela que valem. Só os pensamentos dela que valem. Só o exemplo dela de vida é que conta. E ela não tem noção do potencial que ela pode crescer, que ela pode expandir. Ela não tem noção. Todo mundo que está vendo esse vídeo tem um potencial enorme de sair, sabe, dessa caixa. O pensamento, igual o cara da câmera fria, o pensamento dele era uma caixa e levou ele a óbito.
Então, se você tiver, sabe, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho e tá ouvindo esse vídeo, ou às vezes você pode deixar seus filhos com uma creche, alguma coisa do gênero, e fazer um curso. Você pode expandir. Você que já tem seu comércio e tem aqueles sonhos e tá dentro de uma caixa e tá com medo de expandir, o medo não tá deixando você ir pra frente, sabe? Você que talvez está num relacionamento conturbado, tá meio difícil, vai lá, peça desculpa, sabe? Às vezes você nem fez nada, mas peça desculpa de coração, sabe? Para as coisas voltar como você sempre sonhou, né? Saia desse medo. O medo, ele é bom até um certo limite. Depois desse limite, ele atrapalha seus sonhos. Ele atrapalha os seus sonhos. Eu tenho certeza disso. Impede você de continuar caminhando, de você obter mais sabedoria, né? Porque as pessoas ligam muito assim: ah, eu preciso obter financeiro. Claro, a gente precisa comer, a gente precisa viver. Tá, mas e as experiências de vida? E a sabedoria, como que fica? Isso não tem dinheiro no mundo que paga. Isso é só os nossos erros mesmos que vai nos dando a experiência, desde que você aprenda com os erros, né? Porque eu conheço um monte de gente aí que tá errando até hoje. O cara tropeçou no mesmo buraco e ainda continuou tropeçando no mesmo buraco. Aí, meu, aí não tem remédio que cure uma pessoa dessa. Você me desculpa. Mas é isso daí. O tema de hoje é a caixa. A caixa que a sua mente vive. Sabe? Dê ouvidos a pessoas sábias. Eu quero deixar um negócio que eu tava pensando esses dias. Você vai dar ouvido? Não dê ouvido a todo mundo, não. Sabe? Dê ouvidos a pessoas igual a você ou melhor que você. Abaixo de você, você vai ter problema. Porque abaixo de você a pessoa já errou. A pessoa já é ruim no que ela faz. Ela já não é próspera. Nem nos pensamentos, nem na área amorosa, nem na financeira. Então, quer dizer, ela não tem experiência nenhuma para te passar. Às vezes tem muita gente de potencial enorme, mas está ouvindo pessoas erradas. Isso é um grande erro. Agora, se você percebeu isso, se você pode corrigir isso, muda. Você tem que colocar pessoas na sua casa, no seu ramo de amizade, igual a você ou melhor que você, para você continuar num crescimento constante. Beleza? Bom, que Deus abençoe todo mundo. Esse foi o nosso pensamento do dia. Até a próxima!